o anjo de Deus que destruiu 185 mil soldados em um único dia. A Bíblia revela as intercessões divinas nos assuntos do povo de Deus. Um episódio notável que destaca essa interação é a narrativa que envolve Ezequias, um líder proeminente cujas complexas relações com seus inúmeros inimigos ressaltam a incessante presença de Deus nas vidas daqueles que o buscam. Ezequias, em vívido contraste com seu pai, o infame Acás, ilustra vividamente a mudança radical entre gerações. O reinado de Ezequias testemunha uma reviravolta completa do que seu pai representava. Demonstrando um compromisso ímpar com a justiça e a retidão, Ezequias desafiou as convenções impostas pelo passado tenebroso. Acás era conhecido por suas práticas malignas, enquanto Ezequias, em uma manifestação de oposição completa, defendeu os princípios corretos e moralmente aceitáveis. Aos olhos do Senhor, a postura de Ezequias era semelhante àquela adotada por seu ilustre antecessor, o rei Davi. Ezequias ascendeu ao trono aos 25 anos de idade, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel. Sua capital era Jerusalém e sua mãe, Abi, filha de Zacarias, testemunhou seu reinado. Paralelamente à conduta de Davi, Ezequias recebeu a aprovação divina por suas ações, como registrado no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 3. Entre os feitos marcantes de Ezequias estava a supressão dos altares e locais de adoração que incitavam à idolatria, culminando na destruição dos postes de culto e símbolos de idolatria, incluindo a serpente de bronze, outrora forjada por Moisés. Esta última, uma peça que se tornara objeto de adoração, simboliza uma triste ironia na história do povo de Deus. Uma ferramenta de libertação havia sido transformada em um ídolo, reforçando a tendência humana de adorar algo tangível em vez do Deus invisível. Ezequias se destacou não somente pela eliminação dos aspectos corruptos da adoração, mas também por sua aderência à vontade divina. Ele seguiu o exemplo de Davi ao estabelecer um governo que rejeitava os caminhos da idolatria e promovia a adoração ao Deus verdadeiro. Esta atitude incomum de reforma revelou a profundidade de sua convicção e sua busca inabalável pela verdade. É válido notar que Ezequias não foi o único líder a combater a idolatria. Porém, sua postura proativa e decisiva o destacou em uma época em que muitos líderes vacilavam ou eram coniventes com práticas não aprovadas por Deus. O texto do segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4, exibe a diferença marcante. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e destruiu o poste ídolo. Esmagou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então queimavam incenso a ela. Chamaram-na de Neustã, ao depositar sua confiança no Senhor, o Deus de Israel. Ezequias trilhou um caminho notável de compromisso e devoção. Sua singularidade se destaca na narrativa dos reis de Judá, visto que sua fidelidade e zelo pelos mandamentos divinos o tornaram uma figura rara entre seus predecessores e sucessores. A conexão entre os líderes bíblicos é notável. Enquanto Davi, como antepassado, estabeleceu alicerces de justiça e retidão, Ezequias seguiu seu exemplo, consolidando esses valores ao remover elementos contrários à adoração de Deus. Esta continuidade não apenas destacou a importância da sucessão fiel, mas também enfatizou a influência duradoura de escolhas individuais na trajetória coletiva. Ao remover altares idólatras e restaurar a adoração legítima, Ezequias demonstrou sua disposição de obedecer a Deus, independentemente do status quo. Em um mundo permeado por influências externas e tendências desviantes, a lealdade de Ezequias ressaltou a importância de permanecer inabalável diante das adversidades e tentações. A determinação de Ezequias não somente influenciou o presente, mas também teve implicações duradouras. Suas ações abriram caminho para a restauração e renovação da fé em Judá. Ao desafiar a adoração falsa e proclamar sua confiança em Deus, ele inspirou outros a seguirem o exemplo e a reconhecerem a singularidade do Senhor. A destruição dos altares idólatras e postes de culto, além da esmagadora da serpente de bronze, simboliza um marcante ato de desvinculação do passado sombrio e da subjugação à idolatria. Ezequias, ao eliminar esses símbolos, lançou um chamado para a verdadeira adoração e obediência a Deus. Uma chamada que ecoa através das gerações. A atitude de Ezequias reverbera até os dias atuais.
lembrando-nos da importância de desafiar as práticas e influências que se desviam da verdadeira adoração. Assim como ele defendeu a pureza da adoração em meio a desafios monumentais, somos incentivados a manter nossa fé e devoção mesmo quando confrontados por forças adversas. A história de Ezequias também ressoa como um lembrete da imprevisibilidade da vida e das adversidades que inevitavelmente enfrentamos. Apesar de sua fidelidade e compromisso, ele não estava imune às provações. A ameaça representada por Senaqueribe, rei da Assíria, demonstra que mesmo aqueles que buscam obedecer a Deus podem ser testados de maneiras inesperadas. A situação de Ezequias serve como um lembrete de que a obediência não garante uma vida livre de adversidades. No entanto, sua história também oferece um vislumbre da intervenção divina que permeia a jornada de fé. A resposta de Deus à oração de Ezequias demonstra que, em meio às provações mais difíceis, a presença e a ação de Deus continuam influenciando a narrativa humana. O cerco a Jerusalém por Senaqueribe, que buscou subjugar a cidade e seu povo, levanta questões essenciais sobre a soberania de Deus e o papel do ser humano em momentos de crise. Ezequias enfrentou a ameaça com oração e ação, buscando tanto o auxílio divino, quanto tomando medidas práticas para fortalecer as defesas da cidade. A comunicação direta entre Deus e Ezequias por meio do profeta Isaías atesta a profunda conexão entre o divino e o humano na narrativa. A resposta de Deus anunciada por Isaías é uma promessa de proteção e vitória. Deus promete que Senaqueribe não prevalecerá e não entrará na cidade. Esta promessa não apenas encoraja Ezequias, mas também ressalta a capacidade de Deus de intervir na esfera humana em resposta às súplicas e à fé. A promessa divina se concretiza de forma impressionante. Deus envia seu anjo para eliminar 185.000 soldados assírios em uma única noite. A manifestação do poder divino é um testemunho da magnitude da intervenção de Deus em meio à adversidade. Essa intervenção não apenas protege Jerusalém, mas também reforça a confiança de Ezequias na fidelidade de Deus. A derrota de Senaqueribe não somente solidifica a influência de Deus na narrativa, mas também ressalta a importância de confiar plenamente em Deus em momentos de provação. A vitória que Deus concede a Ezequias é um lembrete tangível de que, quando confiamos em Deus e buscamos sua ajuda em oração, Ele pode intervir de maneiras extraordinárias para transformar situações aparentemente impossíveis. A história de Ezequias destaca a relação complexa entre a soberania de Deus e a ação humana. Ezequias orou fervorosamente e tomou medidas práticas para proteger sua cidade. Sua resposta equilibrada ressalta que a fé não é passiva, mas sim ativa e comprometida. A combinação da busca por Deus e a disposição de agir demonstram a intersecção entre a intervenção divina e a responsabilidade humana. A resposta de Deus à oração de Ezequias também reflete a profunda compaixão e o zelo divino pela sua glória e pela segurança de seu povo. Deus não apenas livra Jerusalém da ameaça assíria, mas também honra a aliança estabelecida com Davi, preservando a linhagem real e o reino de Judá. A resposta divina demonstra o compromisso de Deus em cumprir suas promessas e em agir em benefício de seu povo fiel. Ao considerarmos a jornada de Ezequias, somos confrontados com questões universais sobre a fé, a adversidade e a intervenção divina. Sua história nos encoraja a permanecer firmes na fé, mesmo quando confrontados com desafios monumentais. Ezequias nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e está ativamente envolvido em nossas vidas. A história de Ezequias transcende o tempo e as culturas, continuando a ressoar e a inspirar aqueles que buscam uma vida de fé e obediência. Sua jornada é uma lembrança vívida de que Deus honra a fidelidade e a busca constante da verdade, mesmo quando a adversidade ameaça prevalecer. Nessa história, encontramos uma mensagem de esperança, coragem e confiança em Deus que ecoa ao longo das eras.